E aí, pessoal, mais uma semana do Biblioteca Neuro Putiuli. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez seja a coisa mais prática de todo esse curso que a gente está fazendo aí, essas 10 aulas que a gente vai fazer para o Tiuli. Hoje a gente vai falar sobre aprendizado, como aprender, o que é aprender e como você pode aprender de uma maneira mais eficaz. Bom, primeiro, antes da gente entender como aprender, vamos entender o que é conhecimento, né? Porque se você está aprendendo algo, você está adquirindo conhecimento. Então, uma das perguntas que eu sempre tive na minha cabeça é como uma coisa orgânica consegue armazenar informação. Você já parou para pensar nisso? O seu cérebro é um conjunto de células e você consegue guardar informações da mesma maneira que um computador guarda. Então, você guarda uma imagem num conjunto de células. Como isso é possível? Bom, para começar, o cérebro e a mente são coisas complicadas de separar, né? Da primeira vez que se visualizou as primeiras células, Ramon Cajal visualizou o neurônio e viu então que essa estrutura, assim como as outras partes do nosso corpo, era composta por células. Mas o cérebro tem uma característica de ser composto por neurônios, que são células diferentes das demais, células especializadas em transmitir impulsos, que, trocando em miúdos, acaba sendo eletricidade. Então, os neurônios são essas pequenas células que transmitem uma certa eletricidade. Esse é o primeiro grande conceito para se entender o cérebro. Os neurônios conduzem eletricidade, então eles funcionam da mesma maneira que um circuito elétrico. Mas um circuito elétrico muito complexo. Tão complexo que até hoje nós não conseguimos entender muito bem como ele funciona e, acima de tudo, não conseguimos replicar de maneira nenhuma. Essa é a grande tentativa do pessoal da inteligência artificial. O mais interessante é que nós nascemos com mais ou menos 86 bilhões de neurônios. E essa quantidade, ela mais ou menos se mantém, mas ao longo da vida você vai ganhando poucos. E então os que vão morrendo vão acabando ficando perdidos no caminho mesmo. Além de serem muitos neurônios, eles também fazem muitas conexões. Olha que fato interessante. O número de conexões é 10 vezes maior do que o número de estrelas na nossa galáxia. Já pensou nisso? Quanta conexão é essa? Então, basicamente, o que acontece é cada um desses neurôniozinhos tem várias ramificações. Podem ser chamadas de dendritos, para quem conhece um pouco mais. Essas pequenas ramificações ainda se ramificam mais ainda, em menores. E mesmo nas menores ramificações ainda existem múltiplas espinhas, que são as espinhas dendríticas. E em cada espinhazinha dessa se dá uma conexão entre uma célula e outra. Então essa quantidade de conexões possíveis é o que torna o cérebro tão complexo. Todo caminho imaginável, todo tipo de conexão entre dois neurônios é possível. Entre dois neurônios existem uma infinidade de caminhos que podem ser percorridos. Então você pode chegar do neurônio A ao neurônio B passando por 1, por 2, por 3, por 1000, por 1 milhão, por uma infinidade de combinações de outros neurônios. Então, o que nós temos são circuitos. Cada circuito se dá por uma sequência determinada de neurônios. Olha que interessante essa parte. É assim que seu cérebro trabalha, do mesmo jeito que um computador. Cada neurônio funciona como se fosse um dígito. E uma sequência de dígitos determina uma informação no computador. Uma sequência de neurônios determina uma informação dentro do seu cérebro. E o que é mais surpreendente é como a gente vai organizando essas informações. Conforme você vai crescendo e vai aprendendo coisas, acaba que o seu cérebro vai montando pequenos pedaços de informação. E a partir do momento que aquele pedaço está consolidado, isso funciona como se fosse uma peça só do quebra-cabeça. Então, cada vez mais, você consegue formar imagens maiores a partir de imagens menores, ou informações mais complexas a partir de informações mais simples. E isso vai construindo o seu conhecimento ao longo do tempo. É como aquelas imagens, né? Que são formadas, uma grande imagem formada a partir de imagens menores. Você não precisa entender o que cada pedaço significa e não precisa pensar sobre cada pequena foto que tem para entender o todo. Você simplesmente enxerga a composição total. Então o que você tem é uma quantidade imensurável de informação no seu cérebro disponível. Para quem viu a aula de memória, a gente viu que as memórias são de diferentes modalidades.
E cada tipo de estímulo gera diferentes tipos de memória. Um mesmo cenário, uma mesma informação podem gerar memórias de características diferentes. E aqui é que está a grande diferença do cérebro. O cérebro armazena diferentes características da mesma memória em lugares diferentes. E a gente volta naquele conceito de que lugares diferentes do cérebro são especializados em determinadas funções cerebrais. Se você não está entendendo essa parte, volta na nossa aula sobre memória que a gente explicou um pouquinho melhor sobre isso. Como a gente falou, você, para acessar uma memória na sua integridade, alguém tem que fazer essas funções de interagir, integrar essas memórias. As diversas facetas de cada memória que você tem precisam ser juntadas, acumuladas, para que você tenha um contexto, alguma coisa que te lembre como um todo. Só que isso é um processo muito mais automático do que a gente imagina. Isso é um processo natural que o seu cérebro faz sem você ter que pensar sobre. E isso é possível pelas diversas conexões. Então as diversas partes da mesma memória, elas estão interligadas, formando aquela sequência de neurônios. E uma vez que um determinado neurônio é ativado, ele estimula o circuito como um todo. E essa estimulação do circuito faz com que todas aquelas áreas de memória sejam ativadas e sejam recordadas para que elas sejam utilizadas por você naquele contexto. Essa conexão entre os pedaços, quando os pedaços diversos da mesma memória se conectam, é o que permite esse agrupamento e esse acúmulo de complexidade. Vamos pensar um pouquinho no computador novamente? No computador você tem pequenos componentes que formam uma placa-mãe, por exemplo. E quando você junta diversos componentes, uma placa-mãe, uma placa de vídeo, uma placa de som, você consegue formar uma unidade chamada computador. Então o que eu fiz foi, juntei e fiz um componente. Naquele componente ele tem os seus pequenos componentes entre si, mas dentro do circuito não importa mais qual que é a composição de cada elemento, mas sim o que eles fazem como um todo. Então você pode pegar esses pequenos elementos, montar a placa, você pode pegar a placa, montar o computador, você pode pegar vários computadores e montar um supercomputador. Esse é o cérebro. O cérebro é como se funcionasse como um supercomputador. Então cada neurônio monta o seu pequeno componente, o seu pedaço de informação. Esses pedaços de informação funcionam como uma unidade integrada, de maneira a construir informações ou conhecimentos mais complexos, formando verdadeiras estruturas de pensamento. É assim que você determina como você pensa. E essas diversas coisas interagem entre si para formar a sua maneira de pensar. E é por isso que nós somos tão únicos, porque cada pessoa vai ter uma sequência de pequenos detalhes. Esses pequenos detalhes diferentes de cada pessoa vão juntar em pedaços diferentes também em cada pessoa. E esses pedaços diferentes vão formar estruturas de pensamentos diferentes. Por isso, nós somos diferentes. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos ter mapas de informação. Porque o cérebro precisa ser eficiente em achar as informações quando nós precisamos delas. É isso que nós queremos falar hoje, sobre aprendizagem. Quando você está aprendendo um conteúdo que é inédito, novo, você tem que formar uma nova rota, uma nova conexão, um novo pedaço. Por isso que muitas vezes você tem que começar a entender das partes pequenas. Então, quando você está aprendendo um novo conhecimento, é isso que você está fazendo. Você está pegando pequenos conceitos e agregando eles ao longo do tempo, evoluindo em complexidade e gerando uma nova rede, uma nova estrutura de conhecimento. Uma nova linha de pensamento. Isso é aprender uma coisa nova. Mas na maioria das coisas que a gente está aprendendo, nós não aprendemos coisas extremamente novas. Nós ampliamos conceitos que nós já temos. E essa é uma habilidade muito importante, de agregar complexidade a algo que você já tem. E o que você faz quando você está tentando aprender algo novo é encaixando esses, às vezes, pequenos pedaços que você juntou ao longo da sua vida para formar um quebra-cabeça. Mas essa é a grande diferença do cérebro e a coisa mais genial dessa aula. A grande habilidade está em reorganizar as peças que você já tem e adicionar peças novas para que o conhecimento criado seja extremamente grande, mas que esteja bem fundamentado no que você já sabe. Pensa como se fosse um mapa. Quando você coloca lá no GPS onde você quer chegar, ele te dá uma série de caminhos. E o conhecimento novo é justamente isso, é o seu cérebro tentando determinar qual caminho é o mais eficiente.
Então, quando você está tentando aprender algo novo, seu cérebro fica testando vários caminhos diferentes, tentando organizar as peças, traçar uma rota de pensamento, para que aquilo faça sentido. No seu cérebro, as rotas são sequências de neurônios. Então, como eu falei, várias sequências de neurônios são possíveis para gerar um conhecimento. E no final, você tem um monte de rotas e caminhos diferentes, com destinos diferentes, mas que às vezes passam no mesmo lugar. Ou seja, um pedaço de informação serve para uma infinidade de caminhos. E um neurônio serve para uma infinidade de pensamentos. Essa é a genialidade do processo. Tá, agora que a gente já entendeu o processo, vamos para a parte prática da aula. Apesar de cada linha de pensamento, cada conhecimento seguir sua própria rota, o mecanismo de aprendizagem ele é similar entre os diversos tipos de conhecimentos. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é adquirir o conhecimento. A segunda coisa é treinar, executar, vivenciar o conhecimento. E o terceiro, por último, é analisar o que a gente fez e ver se isso deu certo, não deu certo, se as premissas que eu tracei quando eu estava adquirindo o conhecimento são verdadeiras ou não e se aquele pensamento faz sentido ou não. Piaget foi um grande pensador e uma das coisas que ele mais contribuiu nas neurociências foi o mecanismo de aprendizagem. Piaget estudou os próprios filhos e ele viu que existe uma sequência lógica, de aprendizagem, onde você inicialmente usa seus sentidos para poder testar o mundo, por isso que a criança acaba colocando muita coisa na boca, testando, querendo aprender, isso é um mecanismo de explorar o mundo, você está explorador. Num segundo você tenta começar a executar, fazer, duvidar, perguntar, por isso que crianças de uma idade um pouco maior já começam a fazer extremamente perguntas, começam a entender um pouco mais de conceitos, de ter um pensamento abstrato. Depois de um tempo você começa a formular então ideias mais complexas e a ter seus próprios pensamentos e duvidar de coisas que foram ensinadas, da sua realidade, por isso que adolescente é chato. E finalmente você chega numa maturidade, você descobre a sua existência, você aprende, você descobre a sua existência, o porquê você está no mundo e você consegue manipular tudo aquilo que você conheceu ao seu favor. Mas uma das coisas fundamentais sobre qualquer uma dessas fases de aprendizagem é que os mecanismos de adquirir conhecimento eles vão sendo os mesmos. Um dos primeiros e mais básicos é a imitação. A criança, ela sempre imita os pais, comportamentos às vezes básicos, elas acabam imitando. Por isso que é tão importante a liderança e a paternidade, por exemplo. Não adianta você falar para o seu filho fazer algo se você faz exatamente o contrário. Ele vai copiar suas ações e não vai dar ouvido às suas palavras. Além da imitação, nós temos a busca ativa pelo conhecimento. Você pode ver, ouvir, tocar, cheirar, experimentar, realizar. Enfim, você pode usar os seus sentidos para obter informações do mundo. A visão e a audição são dois dos sentidos mais envolvidos e que têm uma maior repercussão nisso. Em animais inferiores, por exemplo, o cheiro é muito mais importante, às vezes, do que a visão. É o caso de cobras, por exemplo, que usam a língua para explorar o mundo à volta. É o caso do cachorro, que tem um olfato muito melhor que o nosso e consegue sentir cheiros que nós não conseguimos. Mas para nós, a visão e a audição são fundamentais. Então, ler um livro, escutar uma palestra, ver e assistir ao mesmo tempo, isso gera um aprendizado bastante duradouro. Esse é a fundamentação de todo o nosso conhecimento. A partir desses estímulos, a gente começa a ter uma habilidade que é superior, que nos torna humanos, que é a capacidade de manipular essas informações e imaginar. A imaginação é algo próprio humano, é algo que gera a genialidade dos grandes mestres, dos grandes personalidades, pessoas que conseguiram pegar informações dos sentidos, de tudo que ele aprendeu e manipular e gerar um conhecimento novo, algo inédito, algo que não existe escrito em lugar nenhum. Isso também é uma forma de aprendizagem, você pode chegar às suas próprias conclusões, ter seus próprios pensamentos. Inclusive, essa é a forma mais admirável de conhecimento, é você ter o seu próprio conhecimento a partir de tudo que você já leu, aprendeu e você gerar sua própria forma de pensamento. E nós temos exemplos aí de pessoas que viram um mundo
que não existia até aquele momento. Os grandes cientistas fizeram isso, postulando suas teorias, como Einstein, que imaginou experimentos na sua cabeça para poder descrever a sua teoria da relatividade. Isso mesmo, ele não fez os experimentos, ele imaginou na sua cabeça. Num mecanismo mais de negócios, Steve Jobs, que sempre falou que as pessoas não sabem o que elas querem até você apresentar a elas. E mudou determinantemente o mundo dos celulares e da tecnologia quando criou a Apple. Mas nem sempre é sobre conhecimento científico isso. O mundo criativo também é desse jeito. Pintura, arte, escritura. O que o Tolkien fez com O Senhor dos Anéis é algo impressionante. Para a geração do filme, ele criou verdadeiras linguagens. As línguas faladas no filme realmente existem. Ele descreveu a parte linguística. Você pode aprender, se você quiser, falar a língua dos hobbits, a língua dos anões, a língua dos elfos. Porque ele realmente criou essas línguas do nada. Muito impressionante, por sinal. E praticar é outro jeito de aprender. Na verdade, muita coisa do que a gente acaba aprendendo durante a vida é praticando, né? Você começa a fazer algo e você erra, depois você conserta e você tenta de novo. E nesse fluxo de tentativas e erros, você acaba evoluindo a sua maneira de fazer. E isso é aprendizado. É a mesma coisa do esporte. O esporte só tem como você aprender praticando. Não é lendo livros sobre o Roger Federer e a sua técnica, ou Rafael Nadal e sua garra, que você vai se tornar um grande tenista. Você precisa praticar. E isso tem a ver com o tipo de memória. Esse tipo de memória motora, ela não é facilmente verbalizada. É uma memória que exige a prática, ela é de execução. E várias outras coisas, como investir, por exemplo, exige prática. Não adianta você ler todos os livros de investimentos do mundo. Você precisa começar a investir, você precisa pegar lá a planilha de uma empresa, ver como ela funciona, tentar fazer sua análise, tentar calcular seu preço. Você precisa pegar uma ação, ver como flutua o preço, ver ela no dia a dia, flutuação. Você precisa ter uma experiência de uma crise, vivenciar uma crise, uma grande queda, uma grande alta, para você poder ter essas experiências e adaptando o seu conhecimento dentro de cada contexto. E isso gera conhecimento. E um jeito de aprender que é o melhor de todos e é a razão porque muitos de nós fazemos o que nós fazemos, inclusive eu. Ensinar. Ensinar, na verdade, é uma das melhores maneiras de se aprender. Quando você tem que ensinar alguma coisa a alguém, essa é a grande vantagem de ensinar. Quando você pensa sobre como explicar para alguém alguma coisa, você tem que organizar melhor o conhecimento dentro da sua cabeça e traçar uma linha mais lógica de conhecimento. Então o que você faz é justamente pegar aqueles conhecimentos e traçar o mapa, igual no GPS. Você precisa ver quais são as rotas que existem no seu cérebro e definir qual rota é a mais eficaz. E esse processo de pensar sobre o seu método de pensar é o que gera maior aprendizagem. Basicamente, você tem a habilidade de ensinar o seu cérebro como pensar. Isso é a grande sacada da aula de hoje. A grande ideia que eu quero transmitir para vocês é essa. Sempre que você quiser aprender alguma coisa, pense em como você faria para explicar essa coisa para outra pessoa. Mais recentemente, dentro da parte da neurociência que começou a estudar mais aprendizagem, como as pessoas aprendem, ficou famosa a pirâmide do aprendizado, que basicamente é um jeito de estratificar as coisas que geram maior aprendizagem, ou seja, quanto você aprende com cada metodologia de estudo. E olha só que interessante, na base, o que gera mais aprendizado para todo mundo é ensinar. Então é aquilo que a gente falou, quando você ensina alguém, você aprende. Até 95% do que você ensina, você consegue gravar ao longo prazo. E uma vez que você entendeu cada conceito e você entendeu o processo que esses conceitos vão se agregando para formar uma linha de pensamento, isso gera o aprendizado de longo prazo. Mas, como nós já falamos na área de memória, a memória também tem a ver com atenção, com a intensidade da informação que chega até o seu cérebro. E no mundo atual, com o excesso de informações que nós recebemos todos os dias e com uma pressão de ser multitarefas e executar várias coisas ao mesmo tempo, muitas vezes fica complicado de você querer parar e focar numa coisa só. Eu tenho esse problema, eu adoro estudar ouvindo música.
Isso é algo que sempre funcionou para mim. Mas é algo que eu estou tentando mudar justamente porque não é a metodologia mais eficiente de se estudar. Você, quando está dividindo sua atenção, acaba diminuindo a intensidade com que aquela informação chega ao seu cérebro e diminui a probabilidade de você fazer as conexões adequadas para formar aquela linha de pensamento. É por isso que um italiano chamado Francesco Cirilli criou um método chamado método Pomodoro. O método Pomodoro é basicamente você determinar curtos espaços de hiperatenção, ou seja, você vai determinar um período em que você não vai fazer mais nada a não ser focar em uma única, exclusiva coisa que você está tentando aprender. Esse minuto, quando o Francesco Cirilli propôs, era de 25 minutos. Isso está baseado na teoria da neurociências em que você não consegue prestar atenção numa mesma coisa por um longo período de tempo. Esse longo período de tempo é em torno de meia hora. A partir de meia hora começa a ficar complicado manter o nível de atenção. Mas conforme você vai treinando, esse tempo pode ser aumentado um pouco. E a ideia é que cada período desse seja intercalado com 5 minutos de pausa. As pausas também não tem que ter um tempo determinado de 5 minutos exatamente, mas tem que ser curto, você tem que voltar logo para as suas atividades de aprendizado. E você começa um novo período de 25 minutos após essa pequena pausa. E o grande detalhe do método Pomodoro é você fazer alguma coisa divertida ou prazerosa nesse tempo que você fez a pausa. Então o que você vai treinar o seu cérebro a fazer vai treinar ele a focar por um período e depois ter uma recompensa em fazer algo divertido por aquele curto período. E como você já deve ter ouvido, o cérebro é como se fosse um músculo. Conforme você vai treinando, ele vai ficando mais eficiente em fazer a coisa que você está treinando. Outro modo de aprendizagem que está sendo bastante falado nos últimos tempos é a construção dos mapas mentais. Isso basicamente está envolvido naquela teoria de que o seu cérebro não pensa de uma maneira linear. O conhecimento ele é arborizado. E ao fazer essa organização, você também ensina o seu cérebro a como pensar e a organizar um pouco esses diversos ramos de conhecimento. E por fim, acho que o grande conselho também é algo que o Tio sempre fala e dentro do mundo do investimento faz muito sentido, que é comece pequeno e cresça a partir disso. Quando você vai começar na academia, você não vai chegar no primeiro dia e fazer 10 horas de exercício. Então o que você precisa fazer é ter regularidade e sempre aos poucos. Se você não tem costume de estudar todos os dias, não tente estudar 6 horas todos os dias. Comece pequeno, pequenos passos. 25 minutos todos os dias. Depois 1 hora todos os dias. Depois 2 horas todos os dias. Eduque seu cérebro para que ele possa aprender de uma maneira mais eficiente. E com isso, nós novamente chegamos ao final de mais uma aula do Biblioteca Neuro para o canal do Tio. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, segue a gente lá no Instagram. A gente está tentando cada vez produzir mais conteúdo como esse para você aprender mais sobre o funcionamento cerebral e poder mudar pequenas coisas na sua vida todos os dias, se tornando uma pessoa melhor no futuro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o nosso próximo encontro.